para mim voltar a trabalhar de novo, eu preciso descansar. É aonde eu vou ter a minha onda T, certo? Que é o processo que eu vou estar tendo uma repolarização. E então vamos lá. Para poder realizar o eletrocardiograma, nós precisamos colocar alguns dispositivos no paciente. E a enfermagem, nós, técnicos de enfermagem, temos que ter um cuidado muito grande. Porque a má colocação desse dispositivo ou certos tipos de materiais deixados próximo a esse paciente vai causar alterações nesse eletro, ou seja, nessa atividade elétrica. A única atividade elétrica que tem que ser captada no meu ECG são as ondas do coração. Então, tem que ser a atividade elétrica do coração que tem que ser captada e registrada pelo aparelho. Por isso que tem algumas medidas e alguns cuidados que nós devemos tomar com esse paciente. Eu acho que eu não coloquei esses cuidados aqui. Então, um dos meus cuidados, antes de iniciar a colocação dos dispositivos no paciente para a realização do eletro, é deixar o paciente deitado em uma superfície rígida, reta, de forma que ele não tenha contato com nenhum tipo de metal. Ou seja, eu posso deitar ele na maca sem o colchão? Eu não posso, porque senão vai dar alteração. Se eu posso deixar nenhum tipo de metal próximo, então se meu paciente tiver moeda, tiver chave, eu tenho que remover. As mulheres que gostam de usar aquele sutiã com aro, é necessário remover esse sutiã com aro. Se o meu paciente estiver com telefone no bolso, eu tenho que remover esse telefone do bolso, porque senão vai dar interferência no meu eletrocardiograma. E o profissional que está executando, também não é ideal que ele tenha ou que ele esteja no bolso o seu telefone próximo na hora que começar a realizar a leitura do eletro. Se meu telefone tocar dentro do meu bolso, eu estiver próximo ao carrinho que está fazendo o eletro, vai dar interferência. Ele não vai ler. Então, assim, tem aparelho que eles é tão sensível que a gente coloca o paciente e mesmo assim, os metais próximos que estão no paciente, até o metal da própria cama, dá interferência durante a realização desse eletro. Então, a enfermagem tem que ter esse cuidado. A enfermagem tem que ter o cuidado, que seja ele de eletrodos ou que seja ele de pera, de ver se está tendo uma boa fixação na pele do paciente, porque eu vou mostrar para vocês ali na frente, eu posso usar tanto, quando eu falo eletrodos, é esse daqui, ó. Eletrodos, ou eu posso usar esse sistema aqui de perinha. Essas perinhas aqui, o que a gente faz? A gente aperta ela e coloca na pele do paciente com gel aqui dentro. É super nojento mesmo. Acho que não sei se dessa turma teve alguém, das duas turmas teve alguém que foi no antes do Gleison, se eu não me engano, é o sistema de perinha. Aí você coloca o gel e fixa na pele. O que acontece? Quando você aperta ela na pele do paciente e solta, ela chupa a pele do paciente, fica fixada. Mas se nessa superfície estiver sujidade, tiver óleo, tiver creme, tiver pelos, ela não vai fixar tanto a pera quanto o eletrodo. Então, eles não vão captar de forma coerente as ondas do eletro. As pás, elas são utilizadas para colocar em membros superiores e nos membros inferiores. Dentro dessas pás, um lado dela é metal e o outro lado dela é plástico. O lado do metal é o que tem que ficar virada para a superfície que tem o pulso. Então, os metais eles ficam na parte interna, tanto membros superiores quanto membros inferiores. Professor, se a pessoa não tem um membro, então nós vamos colocar mais próximo desse membro. Mas ele tem que ser no membro, certo? Aí não tem amputação do membro total, então nós vamos dar um jeito de usar em forma do eletrodo. Porque essas partezinhas aqui ficam conectadas tanto aqui nesses eletrodos, como aqui nessas laterais dessas peras, esses fios, como nessas pás. Então, eu vou ter que retirar esse fio, fixar em um eletrodo e colocar, vamos supor que é uma amputação de membro inferior esquerdo. Então, eu vou colocar a próxima região inguinal à esquerda. Por quê? Tem como eu colocar uma pá abraçando toda a parte da pelve do paciente? Não tem como, mas ele não tem o membro, tem como fazer a leitura? Não, mas eu vou deixar de fazer o eletro porque ele não tem o membro? Não, não vou deixar de fazer o eletro porque ele não tem o membro, certo? Então, a enfermagem já tem que estar atenta a isso. Tem que observar a questão se o meu paciente não tem um curativo, porque se ele está com curativo por enfaixamento no membro inferior, membro superior, eu vou colocar por cima? Não, porque não vai captar, então tem que colocar acima do curativo, de forma que o lado metal da pá, ela esteja fixada na pele do paciente próximo a uma rede de vascularização, a um pulso, certo?
Então, nós temos derivações periféricas que são colocadas tanto nos membros superiores como nos membros inferiores. Essa que está aqui nessa literatura, toda essa literatura, se não me engano, no livro de vocês, eu esqueci a página. Lá tá falando amarelo, verde, vermelho e preto. O que que fala? Essas aqui são as dos membros superiores, então são as pás. Membros superiores e inferiores são as pás. Antigamente, norte a sul, de leste a oeste, qualquer lugar que você fosse, isso aqui era padronizado. De forma que o verde, o amarelo, para nós seria muito fácil, somos brasileiros, porque é a nossa cor patriota, então ela fica do lado esquerdo do nosso peito. Você não é patriota? Você ama sua pátria? Então fica do lado do seu coração. E o lado direito é o nosso lado traidor, então é o nosso lado flamenguista, ficaria preto e vermelho. Os aparelhos mais antigos ainda estão vindo desta forma, mas os aparelhos novos já não estão seguindo mais essa forma. Mas todos eles têm o guia de onde deve ser colocado essas cores, certo? Aí, então, a gente só... Uma coisa que sempre, independente da cor que vai estar utilizando nesse aparelho, é que cores frias são membros superiores e cores quentes são membros inferiores. Então, entre o verde e o amarelo, quem que é frio? O amarelo. Então, ele fica no membro superior esquerdo. Quem que é quente? O verde. Então, ele fica no membro inferior esquerdo. Entre preto e vermelho, quem que é frio? O vermelho. Fica no membro superior esquerdo. Direito. Vermelho. E quem que é quente? O preto. Então, ele fica no membro inferior direito, porque é o nosso lado traíra. Desculpa aí os flamenguistas, viu? Certo? E aí, então, segue isso, ó. Amarelo, braço esquerdo. Verde, perna esquerda. Vermelho, braço direito. Preto, perna direita. No tórax são colocadas derivações precordiais. Nossa, isso daqui vocês vão achar vários tipos de várias literaturas. Segue a literatura do livro de vocês. Onde a gente tem o V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Vocês não são obrigados a saber o que capta cada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nem a VF, nem a VL. Vocês não são obrigados a saber isso. Isso quem tem que saber é enfermeiro e médico. Porque cada sigla dessa daí, cada derivação dessa daí, significa algum estímulo elétrico do coração que está sendo captado, certo? Isso vocês não têm que saber. Mas aonde eles têm que ser colocados para fazer a leitura desse elétron, isso vocês têm que saber. Então, o V1, ele fica no quarto espaço intercostal à direita. O V2, no quarto espaço intercostal à esquerda. O V3, ele fica entre o V2 e o V4. O V4, ele fica abaixo da linha mamilar. O V5, na linha axilar anterior. E o V6, na linha axilar média. Imagem. Esse preto e esse vermelho está representando membro superior, membro inferior. Esse amarelo e esse verde está representando membro superior, membro inferior. V1, quarto espaço intercostal, que lado? Quando eu falo de espaçamento intercostal, eu estou falando do espaçamento que tem entre as costelas. Espaçamento entre as costelas são chamados de espaço intercostal. Ele sempre vai começar a ser posicionado observando a estrutura do externo. Então, eu tenho o externo, o coração não está abaixo do externo e ele não está levemente inclinado para a esquerda, por isso que a leitura dos eletrodos vai ser colocado sempre para o lado esquerdo e não para o lado direito. Eu já vi muita gente colocar para o lado direito, não pegar a captação e falar, gente, meu eletro não prestou, mas o coração não está levemente inclinado para o lado direito. Não vai ler nada. Então, é levemente inclinado para o lado esquerdo. Então, isso aqui nós vamos pegar toda a contratilidade de átrio, ventrículos, a parte do ápice do ventrículo, fibras de Purkinje, contratilidade total ventricular. Por isso que eu necessito posicionar sempre para o lado esquerdo. Então, quarto espaço, começa a contar da linha hemiclavicular. Esse osso aqui é da cavícula. Se vocês forem aí em vocês, procura a cavícula de vocês e procura os espaços que tem entre um e outro. Vocês vão começar a achar onde sente duro é o osso, o que é oco é um espaço intercostal, certo? Isso vocês podem treinar com alguém em casa, pede, mãe, deita aqui, e você começa a contar o espaço intercostal dela. Acha o osso do externo, professor, não tô achando o osso do externo. Lembra como é que foi poder fazer a passagem de sonda? Final do processo tifoide. Se você achou o processo tifoide, então aquele meio ali é o osso seu do externo. Então, o primeiro ponto, ele fica à direita. O sangue não chega do lado direito, átrio direito,
veia cava superior, não é? Então, lado direito, o primeiro ponto, vem um V1, certo? Então, eu já vou começar a avaliar a chegada. O primeiro estímulo de choque. Lado esquerdo, segundo ponto, V2, os dois estão lateralizados ao osso do externo. Isso daqui, os próprios médicos vão falar assim, nossa, você posicionou de forma errada. Então, vocês têm que saber posicionar. O V3, ele fica basicamente em cima desse osso da costela aqui, porque ele vai ficar entre o V2 e o meu V4, certo? E aí, professora, eu esqueci onde que tá o meu V4, abaixo da linha mamilar. Isso daqui, essa linha mamilar, eu quero que vocês trazem um conceito para vocês. Não tem o bico mamário, do peito mamário? Ah, professor, mas é o peito da mulher caído. Suspende esse peito dessa mulher. Acompanha a linha do mamilo e coloca nessa linha mamilar. Mamilar é o bico do mamilo. Suspende a flacidez ou a mama dela e coloca. As meninas que têm a prótese mamária vai ser bem no pezinho do peito mesmo, por baixo dele mesmo. O V5, a gente fala, fica na linha axilar anterior, ou seja, na frente, certo? Aqui, ó, anterior. Então, ela fica na frente. O V6 é na linha axilar média. Então, vai ser bem na lateral mesmo do sovaco aqui, ó, mesmo, ó. Eu lembrei agora me chamando de sovaco. Bem na linha do sovaco mesmo, certo? Então, ele vai ficar posicionado desse jeito aqui. O V6, ele pega realmente a função apical, ou pulso na pontinha do ápice do meu coração. Olha aqui pra vocês verem. V1, V2, V3, em cima da costela, tá vendo? V4, linha do mamilo. V5, região anterior, axila anterior. Então, essa linha da axila pra frente. V6 é a medial, então é bem na linha mesmo da região axilar. Tanto homem como mulher, professora, tem que ser dessa forma, tanto homem quanto mulher. E aí é onde eu vou ter cuidado com a pele desse paciente aqui, certo? E aí é os tipos de dispositivos que podem ser utilizados. E provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Vai dar tudo certo. Isso daqui, gente, é estudar. Estudar, estudar e estudar mais estudar.